Mete o dedo no coração agora aí para poder o pessoal voltar. E todos os seguidores serem notificados que a gente começou a live. Tá certo, Luzana. Tô esperando aqui a orientação. Amém. Maria passa na frente. Está ótimo o som. Maravilha. Então pronto. Pelo menos aqui tá tudo certo, né? É, porque a conexão aqui tá boa. Eu já verifiquei, tá? A conexão aqui tá boa. Vamos lá, gente. Vamos entrando. O som voltou melhor. Maravilha. Vamos entrando aí, vamos entrando e metendo o dedo no coração para poder. Então, não era a conexão, era o Instagram. Porque aqui não mudou nada, né? Vamos lá. Vai entrando aí na live, vai metendo o dedo no coraçãozinho aí. Eu vou convidar aqui o meu irmão André. Vamos ver aqui. Pronto. Para ver se ele entra aqui e vai dar certo agora. Consigo te ouvir, sim. Pessoal, vocês estão ouvindo o André? Eu tô te escutando. Eu não sei se o pessoal tá te escutando. Eu tô esperando alguém responder aqui. Agora eu parei de te escutar também, André. Não tô mais te ouvindo. Bom, gente, eu vou. Vamos rezar, né? Deixa eu ver só uma coisa aqui. Peço a paciência de vocês. 2 minutinhos, tá certo? Vamos iniciar rezando, né? Enquanto se alinha essa questão da conexão e também o que a gente vai fazer aqui diante dessa realidade. Então vamos começar. Vocês estão me escutando bem? O som e a imagem aqui aí tá boa? Se alguém puder responder aí, por gentileza. Pessoal, eu vou iniciar a oração, certo? Eu quero saber de vocês o seguinte: vocês estão me ouvindo bem? A imagem tá boa e o som tá ok aqui da conexão da gente? Nossa, aí agora ninguém responde.
Pronto, gente, é que eu não estava vendo os comentários, mas agora eu vi, então vamos começar, tá bem? Desculpa aí, mas o ao vivo tem dessas coisas. Vamos rezar, vamos começar rezando. Vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Virgem Maria, nesse tríduo pascal que se inicia hoje, agora, no retiro da comunidade Filhos da Misericórdia, esse retiro online que começa agora, eu quero te pedir, Virgem Maria, passa na frente. Maria, Virgem Mãe, passa na frente. Passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, vai abrindo portas e portões, vai abrindo casas e corações. A mãe indo na frente, os filhos estão protegidos. Maria passa na frente e resolve tudo aquilo que nós não conseguimos resolver. Cuida, mãe, de todos os detalhes que não estão ao nosso alcance. Vai amansando, serenando e acalmando os nossos corações. Vai, mãe, vai tirando os teus filhos das perdições. Vai nos livrando, Virgem Maria, das distrações, das dispersões e das inquietações. Acalma, serena, cuida do nosso coração. Nos coloca agora, Virgem Mãe, sob o teu amparo e proteção. Nos reúne todos nós agora que estamos juntos nessa live, né? Reúne-nos, Virgem Maria, sob o teu manto protetor. Livra-nos de todo mal, porque eu creio, Virgem Maria, eu creio de todo o meu coração contra toda a potência do mal. Vence a onipotência do bem. Nós cremos num Deus que é uno e trino, que é onipotente, onisciente e onipresente. Nada é maior que o amor e a misericórdia do nosso Deus. Nada é maior que o poder do nosso Deus. E esse poder que se manifesta por meio do sangue do Cordeiro,
do Filho de Deus, que foi gerado em teu ventre. Então Maria pisa na cabeça da serpente, passa na frente e faz cair por terra toda a investida, toda a cilada do inimigo, para nos dispersar, para nos distrair, para tentar atrapalhar uma obra que é de Deus. Confiamos a Ti, Virgem Mãe, e recorremos a Ti, porque confiamos a Ti o nosso coração, a nossa alma, as nossas vidas. Nada pode nos acontecer que Jesus, o Teu Filho e nosso Senhor, não tenha previsto, regulado e ordenado desde toda a eternidade. E a Ele confiamos esse retiro, a Ele confiamos os nossos corações, para que Ele venha terminar a obra que Ele começou em cada um de nós. Concede-nos por meio do Teu imaculado coração e das Tuas mãos virginais, das Tuas mãos puras, viver esse tríduo pascal com toda concentração, atenção. Concede-nos a graça de nos retirar, de nos voltar para nós mesmos, de viver a solidão de um retiro espiritual, ainda que online e ainda que no segredo da nossa casa. Para os olhos humanos isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. E ainda mais contando com a Tua intercessão, Virgem Maria. Então vem, passa na nossa frente e leva-nos sob o Teu amparo e proteção. Coloca-nos sob o Teu manto, coloca-nos no Teu colo, Virgem Maria, e conduza-nos à vontade de Deus. Espírito Santo, eu te peço, livra-nos de toda distração e concede-nos um coração que seja um terreno fértil, para que a palavra de Deus, que nos vai ser anunciada, ela possa entrar pelos nossos ouvidos, mas ela possa ser guardada como um tesouro no nosso coração. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Vocês estão vendo e ouvindo o André? Consegue me ouvir? Estou te ouvindo e estou te vendo. Graças a Deus. Vou ajeitar aqui então. Contra toda a potência do mal, vence a onipotência do bem. Amém. O André está aí agora, Maria passou na frente e nós continuamos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, eu vou tentar ser mais objetivo agora, porque a gente gastou um tempão nessa batalha espiritual aí para poder dar certa conexão. Aqui quem está dividindo a live comigo é o meu irmão de missão, de comunidade, André. Para mim é uma alegria, uma honra, né? A gente começar o retiro online, vivendo essa missão juntos, dividindo essa Lectio Divina com cada um de vocês. Então, tá aí André, ele está diretamente de Fortaleza, da casa dele, para fazer a partilha dessa Lectio Divina também comigo, para chegar ao coração de cada um de vocês, tá certo? Então, seja muito bem-vindo, André. Estou super feliz da gente estar vivendo esse momento. Se você quiser fazer aí uma fala inicial, que aí depois você toca a bola de volta para mim, para a gente ir para as duas leituras aqui, que agora o nosso tempo ele deu uma encurtada. Encurtada. É isso, gente. A gente fica muito inquieto às vezes, a gente se distrai, a gente se dispersa. Mas para tudo na vida, a primeira lição da Lectio de hoje: acalmar o nosso coração e rezar, né? O Senhor nos escuta, e ainda mais com a intercessão da Virgem Maria, não tem erro. Vai lá, André. Consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Bem, estou te ouvindo bem.
Para mim é uma honra, é uma satisfação, um prazer estar aqui e fazer essa abertura e essa reflexão de hoje contigo e tantas pessoas ouvindo, né? E tendo a oportunidade de partilhar com a gente esse dia, esse início de retiro. Se eu soubesse que ia ser assim, eu tinha pedido para tu rezar antes. Aí, aí só deu certo por causa do celular da Laurinha, mas, enfim, o importante é que deu certo e a gente vai tentar começar a meditação dessa Semana Santa, que é muito oportuna, né? É uma Semana Santa, eu estava refletindo ontem, é uma Semana Santa histórica. Sim. Para a gente da comunidade, para nós cristãos como um todo, e a gente tem a oportunidade, a gente vai ter a oportunidade de não estar presente com o irmão, comungando e vivenciando na igreja, mas a gente vai ter a oportunidade de ir para o local mais sagrado que tem, que é o nosso coração, que é a verdadeira Terra Santa, né? Onde acontece o encontro de Deus conosco, verdadeiramente Deus conosco se encontra no nosso coração. O encontro se dá no coração. Às vezes a gente está no ambiente eclesial, a gente está numa igreja, a gente está numa capela, a gente está diante do Santíssimo, mas o nosso coração está lá. E onde está o nosso coração está o nosso tesouro, né? Então que a gente se encontre nessa Semana Santa, verdadeiramente nesse espaço, nesse ambiente eclesial que é o nosso coração, que Deus nos deu, que Deus manifestou, e que Ele possa agir nessa Semana Santa. É uma oportunidade que a gente tem, em meio a essa realidade que a gente vive, de fazer uma Semana Santa histórica e verdadeira. Né? Amém. Aí pode começar aí, Vitor, já que a gente tem pouco tempo, Vamos nessa lá. reflexão que a gente vai comungando aí do mesmo pensamento e da leitura. Vamos lá. Gente, eu tô vendo os comentários aqui, eu também tô feliz pra caramba. Todas as missões unidas, Ceará, Rio Grande do Sul, Paraíba. Vamos embora. E tô muito feliz também da gente estar começando o retiro. Vamos ao que interessa agora. Vai lá a liturgia de hoje, Quinta-feira Santa, gente. Quinta-feira Santa. Olha o que o André já começou falando para nós, né? A gente tem a oportunidade de viver essa Semana Santa de um modo histórico. Como? Vivendo com o nosso coração, que é o lugar das decisões, que é o lugar do verdadeiro encontro de Deus com cada um de nós, né? A vida exterior, ela completa, ela integra uma vida que se inicia dentro. E muita gente está inquieto com essa quarentena porque não consegue encontrar consigo mesmo. É uma inquietação ter que parar de fazer tudo, né? Porque a experiência de oração, a experiência de comunhão é primeiro o encontro consigo mesmo, né? Com as suas limitações, com as suas fraquezas, com as suas fragilidades. E a gente é acostumado a sempre estar com o outro e nunca estar consigo mesmo. E esse encontro pessoal com Deus, ele soma esses dois encontros. O primeiro encontro é o encontro pessoal consigo mesmo. Dito isto, vamos à leitura. A primeira leitura hoje está em Êxodo, capítulo 12, versículo de 1 a 8. Quando chegar no 8, você pula para o 11, e aí vai do 11 ao 14. Quem estiver aí nos acompanhando, bota aí no comentário. Êxodo, capítulo 12, versículo de 1 a 8. Do 8 pula para o 11, 11 ao 14. Vamos lá, abre lá a tua Bíblia, para que a gente possa fazer a leitura. Êxodo 12, de 1 a 8, pula para o 11, do 11 ao 14. A Páscoa. Disse Yahvé a Moisés e a Arão, na terra do Egito: Este mês será para vós o princípio dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito, e de 1 ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E toda a assembleia da comunidade de Israel o imolará ao crepúsculo.
Tomarão do seu sangue e poloão sobre os 2 marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Pula para o 11. É assim que devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandália nos pés e vara na mão. Comê-lo-eis às pressas, é uma Páscoa para Yahvé. E naquela noite eu passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E eu, Yahvé, farei justiça sobre todos os deuses do Egito. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante e não haverá entre vós o flagelo destruidor, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós um memorial, e o celebrareis como uma festa para Yahvé. Nas vossas gerações a festejareis. É um decreto perpétuo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, vou tentar ser o mais rápido e breve possível. Essa palavra é a Páscoa. Essa palavra trata da Páscoa judaica, que é uma prefiguração da Páscoa cristã. Perceba que aqui um cordeiro vai ser imolado, um cordeiro macho e sem defeito. Como é aquele ditado? Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Não é. Tá certo? Na Páscoa judaica, um cordeiro imolado, macho sem defeito, vai ser imolado ao crepúsculo, ao cair da tarde, para que aconteça o quê? A libertação do povo de Israel. A libertação da escravidão. Será para aquele povo, naquele momento, um dia de salvação. Gente, isso é a Eucaristia. Isso é a Sexta-feira Santa. A Páscoa judaica é uma prefiguração da Páscoa cristã. O sangue que é colocado nas portas para quando o Senhor passar, não matar os primogênitos daquelas casas marcadas com aquele sangue. Aquele sangue, então, é o quê? Um sinal de salvação para aqueles que comeram a carne do Cordeiro. A nossa fé é muito linda, né, gente? Pelo amor de Deus. Tá tudo... Deus, ele deixou tudo intimamente ligado. Não tem como a gente não aceitar a verdade de Deus para conosco. Então, perceba que a festa da Páscoa judaica, ela é um memorial da saída do povo do Egito, da saída da escravidão, da saída para uma nova vida, uma vida de fato livre de toda a escravidão a qual eles eram submetidos. Então, quando você faz esse paralelo, você percebe que a Páscoa judaica, ela é uma preparação para a Páscoa cristã. Qual é a Páscoa cristã? É a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor, por cada um de nós. É a imolação ao cair da tarde desse cordeiro. Vitor, mas a palavra diz que é um decreto perpétuo. Pois é, a gente se contradiz. Deus não. O decreto, ele continua sendo perpétuo. Por quê? Porque para nós, Jesus institui no dia de hoje a Eucaristia. E o que é a Eucaristia? O que é a Santa Missa? Sacrifício e refeição. É a imolação do Cordeiro, é o sangue derramado do Cordeiro por cada um de nós e para nós. Para quê? Para nos salvar, para nos dar uma nova vida, para nos libertar da escravidão e do jugo do pecado e para nos alimentar. Quanto mais nós nos alimentamos da Eucaristia, mais nós nos transformamos daquilo que comemos. Quanto mais eu comungo em dignidade, em estado de graça, mais eu me torno aquilo que eu comungo.
E o que é aquilo que eu comungo? Corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Na Eucaristia não está parte, mas está todo. Cristo na Eucaristia não é parte, não é pedaço, mas é inteiro, está todo. E isso é mistério da fé. E isso é mistério da fé. A gente pode tentar entender, passar 30 mil anos tentando entender a Eucaristia, nós não vamos conseguir entender a Eucaristia. Não com os olhos humanos, mas com os olhos da fé. Porque ali na Eucaristia, naquele cordeiro imolado, está Jesus inteiro. Corpo, sangue, alma e divindade. Para se sacrificar por nós, para atualizar a Páscoa. O que é que significa Páscoa? Passagem. Passagem. E você vai perceber na segunda leitura como São Paulo, que era judeu, e um judeu extremamente estudioso, André. São Paulo, ele era um judeu muito preparado, né? Então São Paulo, ele sai do judaísmo, ingressa no cristianismo e ele confirma o quê? A Páscoa judaica é para nós uma preparação da verdadeira e eterna Páscoa, que é a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que não se encerra no sábado, na vigília pascal, porque nós temos o domingo da ressurreição, o dia do Senhor, e continua. Por que continua? Porque é um decreto perpétuo. Jesus Cristo hoje, na quinta-feira santa, institui a Eucaristia. E o que é a Eucaristia? Nas palavras de João Paulo II, que está lá no Catecismo, dispositivo 1324, é fonte e ápice de toda a vida cristã. É fonte e ápice de toda a vida cristã. A Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. A Eucaristia está lá. Dispositivo 1324 do Catecismo. É lindo quando João Paulo II fala isso. A Eucaristia, ela contém todo o bem da igreja. Quando André falava, onde está o nosso coração, está o nosso tesouro, não é isso? Qual é o maior tesouro da igreja? É a Eucaristia. O nosso coração precisa estar na Eucaristia. Quem está dizendo isso é Vitor? É uma tese de Vitor? É uma tese de André? Não. Sagrada Escritura, Catecismo da Igreja Católica. Está lá, dispositivo 1324. A Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. A Eucaristia contém todo o bem da igreja. Todo o bem da igreja está contido na hóstia consagrada, na Eucaristia. A saber, o próprio Cristo. É Cristo. É Cristo que se imola. É Cristo que se parte. A gente vai para a segunda leitura agora e você vai perceber. O cordeiro, ele se parte. Como a gente falava na live de ontem, né? O parto é o quê? Um partir-se para dar a vida. O que é a Eucaristia? O que é a crucifixão? É o cordeiro que se parte para nos dar a vida. Sem a cruz, nós não teríamos vida eterna. Sem a cruz, nós não teríamos salvação. E isso é muito sério. Por quê? Porque impele em nós, implica em nós, nos provoca uma mudança de consciência. Como está o meu coração na Eucaristia? Como está o meu comportamento na Santa Missa? Se você pegar o versículo 11, diz assim: é assim que devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandália nos pés e vara na mão. Sabe o que é isso, gente? É roupa de viagem. Sandália nos pés, os rins cingidos e a vara na mão é roupa de viagem. Por quê? Porque a Páscoa é uma passagem. E a nossa vida na Terra é uma Páscoa, é uma passagem. Para onde? Para a vida nova, para a vida liberta de todo jugo e escravidão. Para onde nós vamos, a terra prometida, o paraíso, o céu, não existe pecado, não existe choro, não existe morte, não existe despedida. Lá é a vida eterna. Então, a Santa Missa é a antecipação do céu para nós. E como nós estamos indo, nos vestindo, e aí, André, me permita, eu preciso fazer essa reflexão, porque o versículo 11, ele diz isso. Como nós estamos indo para a Santa Missa? Qual a roupa que nós estamos colocando? Você vai para um tribunal visitar uma autoridade de bermuda? Não, então o homem não pode ir de bermuda para a Santa Missa. O homem tem que ir bem vestido. O homem com a sua roupa dignifica o sacramento que ali está sendo celebrado. Porque ali é sacrifício e refeição. Por quê? Gente, eu me empolgo mesmo, desculpa. Mas olha,
A Eucaristia, a Santa Missa, a gente tem que ir com o coração apaixonado. Coração apaixonado. A gente tem que ir com a roupa bacana. Quando eu digo bacana, não é de ser de marca, de ostentar, não. Mas uma roupa que você se sinta bonito, para dignificar aquele momento. A roupa que você veste dignifica a Eucaristia. Não que a Eucaristia precise ser dignificada, mas é o seu ato de retribuição. Então, homens, sejam sóbrios, sejam modestos, sejam elegantes na presença de Deus. Vá para a Santa Missa. Não estou falando para você ir de terno, não. Quando eu falo elegante e modesto, é exatamente para você ir com uma roupa que diga: Senhor, eu estou aqui com essa roupa em respeito ao que vai ser celebrado. As mulheres também. Quantas mulheres ainda vão para a Santa Missa com a calça que aperta, que eu vou dizer, viu, Deus é justo, mas a calça que as mulheres vão para a Santa Missa consegue ser mais justa ainda. Misericórdia. E quantas mulheres vão com um decote, né, que não dignificam. E aí eu não estou dizendo que são as mulheres que estão aqui nos assistindo, mas isso é uma coisa que a gente testemunha. Às vezes eu, como ministro da Eucaristia, né, às vezes vem as mulheres com as roupas que tiram a atenção da Eucaristia, né? O camarada vai dar a Eucaristia olhando para o teto, olhando para o chão, para não poder ter um olhar ali de consentimento, né? Então, essa atenção, mulher, seja modéstia, vá com a roupa que dignifique a Eucaristia. Isso aqui não é uma opressão, isso aqui não é ser retrógrado, de modo algum. Está aqui na palavra, versículo 11. Né? É rito, né, Vitor? O próprio Deus, ele pede uma roupa específica para a celebração daquela Páscoa. Então, eu queria não deixar passar essa oportunidade de fazer você, mulher, e você, homem, refletir. Como é que eu estou indo para a Santa Missa? De qualquer jeito, ou com uma roupa provocativa que tire a atenção dos meus irmãos daquilo que é o sacramento. Não, eu posso ir com uma roupa simples, mas elegante, modesta, que me faça dizer com a minha própria vestimenta: Jesus, eu sei o que está sendo celebrado aqui. E o que está sendo celebrado aqui é muito importante. É o sacrifício. É o teu partisse para que eu tenha vida. E é o teu partisse para me alimentar. Vitor, quer falar, André? É o rito, né? É o rito. A gente vem de uma origem católica, cristã, mas judaica. Então, a gente, com o tempo, a gente perdeu a igreja, perdeu muito do rito que tinha. É muito bonito a gente ver as passagens do Antigo Testamento e ver o zelo que o judeu tinha pelo rito. Desde a vestimenta, a importância que ele dá para o ordinário, da alimentação, da forma como se alimentar. Toda essa passagem que o Vitor leu é um rito de passagem, é um rito de Páscoa, é um rito de festejo, e eles têm descrito tudo o que eles têm que fazer, desde as vestimentas até como deve ser feito com o sangue, de onde deve ser retirado o sangue, de onde deve ser retirado a carne, como é que tem que ser preparado. Tudo isso é descrito na tradição judaica e nos escritos bíblicos. Como eles tinham zelo por tudo que fazia parte do que era sagrado. É o ordinário se misturando com o extraordinário. E a gente vai ver isso nessa próxima passagem que o Vitor vai ler, como Jesus ele ressignifica essa Páscoa, esse rito, que era com um cordeiro que o judeu imolava, que o judeu matava para alimentar sua família e fazer daquilo algo sagrado, algo simbólico sagrado, um rito de passagem, de purificação. E como Jesus ressignifica isso a algo muito mais extraordinário, que é o ganho da vida eterna, que é a passagem para a vida eterna, que é o ganho de algo que não é mensurável, que não é visível, que não é visto a olhos nus, a olhos extraordinários. Então a capacidade que Jesus tem de pegar esse ordinário, esse rito, e ressignificar para algo que é extraordinário. Né? Essa é a beleza da nossa igreja e que a gente tem a oportunidade de vivenciar nessa Semana Santa. É se prender no que é ordinário, é visualizar, é verificar, é experienciar aquilo que é ordinário, é a roupa que eu visto, é o que está sendo feito durante a celebração, é o erguer do cálice, é aquele pedaço de pão, é como o padre se movimenta, qual é a leitura daquele... Tudo que é ordinário, ele transcende,
ele indica para aquilo que é extraordinário. Então, essa capacidade a gente tem que ter na nossa Semana Santa, nessa oportunidade que a gente tem de estar vivenciando coisas ordinárias aqui. Uma live, ou duas pessoas aqui refletindo sobre passagens bíblicas, e você aí em casa acabou de acordar, com sono ainda, com a criança mexendo aí, tudo isso é ordinário. Transforma isso para algo que seja eterno, extraordinário. Essa liturgia diária que a gente vive, porque isso é uma liturgia. Que horas tu acorda? Como é que tu toma café? Como é que tu se relaciona com as pessoas que estão vivendo com você agora? Tudo isso é rito. Tudo isso é rito. Assim como era para os judeus. Eles tinham todo um hábito, a gente vai falar um pouquinho disso antes do Evangelho, ou depois da reflexão do Evangelho, que o judeu ele tinha um rito antes de se alimentar. Ele tinha um rito durante o dia das orações. Então, a importância desse rito, desse ordinário em nossa vida, para a gente ressignificar, a gente olhar com um olhar diferente, olhar com o coração, um olhar mais pausado, mais demorado, diante das coisas que são ordinárias. Que às vezes no dia a dia, no corre-corre, a gente não vê. E nessa Semana Santa, a gente tem a oportunidade de fazer isso. E nessa quarentena forçada, a gente tem a oportunidade de fazer isso. A ter um olhar mais demorado para aquilo que é ordinário. Para aquilo que é rito na nossa vida. Que é aquilo que se repete todos os dias. Mas que a gente, por estar com a cabeça em outra coisa que vem adiante, a gente não presta atenção naquilo que é vivido no hoje, no agora, nesse instante, nesse momento. É o olhar, é o abraço, é o sorriso, é o fazer o café da manhã, é o fazer o almoço. Tudo isso pode ter uma conotação e ter uma dimensão extraordinária, transcendente. Perfeito. Perfeito. Perfeito, André. Eu gostei demais desse paralelo que você faz do rito eucarístico, né? Descrito na palavra, com o rito de todos os dias da nossa vida. De fato, nós vivemos uma liturgia, a liturgia da vida, né? E eu gostei desse olhar demorado, que eu costumo dizer que é o olhar sem pressa. Quando a gente olha sem pressa para algo, a gente consegue transcender aquilo que é ordinário, né? A gente consegue ver o extraordinário que está contido no ordinário. Então, gente, essa reflexão aí... Mas é porque é difícil, né? Já valeu a letra. É difícil a gente ter um olhar demorado. A gente quer sempre informação rápida, resposta rápida. A vontade de Deus ela tem que ser rápida, porque é Deus. Ele tem que ser rápido. A gente exige cada vez mais, e a gente tem cada vez mais a oportunidade de ter coisas rápidas na nossa vida. Fast food é a comida rápida. Não, coloca ali o macarrão, em 3 minutos vai estar pronto. Será que é a mesma coisa do macarrão preparada, molho preparado, a verdura picada, o macarrão num tempo maior? Será que vai ser o mesmo sabor? É a liturgia da vida, que tem que nos ensinar a ver a vida de uma forma diferente. A religião de uma forma diferente. Eu falo essas coisas cotidianas porque tudo isso é religião. Deus está presente em todas essas coisas. Não só na liturgia do altar, mas na liturgia da nossa vida cotidiana. Até porque a liturgia do altar ela é um envio para a liturgia da vida. Exatamente. A missa é um envio, né? Não tem como a gente desvincular. Quando termina a missa, começa a missão, né? A gente sai da missa alimentado, nutrido, para poder viver a nossa vida. Gente, vamos lá para a segunda leitura. É só uma coisa, se a live terminar, a gente vai encerrar e aí começa uma nova para poder concluir, tá certo? Ai, meu Deus. Não, fica tranquilo, eu tô só avisando porque eu tô sem noção do tempo, eu não sei quanto Eu também não. Então, gente, só para concluir essa primeira parte, a Páscoa judaica, ela prepara a Páscoa cristã, certo? E o que é a Páscoa cristã? O cordeiro que é imolado, cruz, que a gente celebra amanhã, Sexta-feira Santa, e a ceia. O que é a ceia? A Eucaristia, que a gente celebra hoje, tá bem? Então vamos agora para a segunda leitura, 1 de Coríntios, capítulo 11. Segunda leitura de hoje, 1 de Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 26.
Evangelho de... Ou não, ó. Perdão, é o costume. Vamos lá, gente. 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26. Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é para vós. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é a nova aliança, em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Todas as vezes, pois, que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Primeira coisa que eu quero falar aqui rapidinho. Versículo 23. Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor. São Paulo está dizendo, eu mesmo recebi do Senhor. Mas São Paulo não conviveu com Jesus, com a pessoa de Jesus. Como é que São Paulo aprende o rito eucarístico? Através da tradição oral da igreja. Então, perceba a importância da tradição oral da igreja. Então, perceba a importância da tradição oral da igreja. Tá certo, gente? Não vou me ater a isso aqui, porque senão a gente foge. Mas entenda que São Paulo ele não conviveu com Jesus. Mas ele afirma, recebi do Senhor. Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. O rito, os ritos, os costumes. E como é que ele aprendeu isso? Através da tradição oral da igreja. Amém? A gente continua. O Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graças partiu. Veja como André falava, a descrição do rito. E disse, isto é o meu corpo que é para vós. Na outra tradução diz, isto é o meu corpo que é partido para vós. Então perceba a ligação da Eucaristia com a cruz. Na cruz o Cordeiro Jesus ele é completamente partido. Ele é completamente dilacerado. Jesus na cruz ele é fragmentado. O seu corpo ele se fragmenta em sofrimento, em padecimento, para poder remir os nossos pecados e nos salvar. E o que é que acontece na Eucaristia? Lembra no finalzinho ali que o sacerdote ele pega a hóstia consagrada, ele parte, ele molha no sangue e ele diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Não é assim? Aí perceba a simbologia. Aquela hóstia ela está partida. Porque a Eucaristia é isso. A Eucaristia nos liga completamente à cruz. O Cristo que se parte para nos dar a vida. O Cristo que se parte para nos salvar. Então, em suma, o que é a missa, o que é a Santa Missa, o que é a Santa Ceia? Sacrifício e refeição. Por isso eu quero convidar você, a partir de hoje, como o André falou, a ter um olhar demorado, a ter um olhar sem pressa para aquilo que é celebrado, do modo como é celebrado. Se você fizer isso, eu tenho certeza que a sua Santa Missa nunca mais será a mesma. Vitor, só uma coisa. É interessante também a gente observar que nessa ceia estavam os 12 apóstolos, né? E entre os 12 estava Judas. A Eucaristia, ela tem esse significado também de remissão. Veja que a Eucaristia, ela se torna dessa forma uma resposta à traição de Judas. Mesmo diante da traição, Jesus, em liberdade, ele se dá. Este corpo é dado a vós. Então, é a liberdade de Jesus em se dar, mesmo para aquele pecador. Então, a Eucaristia é a resposta a Judas, que ele já sabia que havia traído, trocou por 30 moedas, que era o preço de um escravo, na época, 30 moedas preço de um escravo, e mesmo assim Jesus se deu, tanto para Pedro, que ele já sabia, tanto que ele sabia que ele, na mesma ceia, ele fala, antes de cantar o galo, você me trairá 3 vezes. Quanto para Judas, que o traiu entregando
pro Império, pro governo romano. Então, a Eucaristia é uma resposta à traição, é uma resposta ao pecado. E que coisa louca, né? Quando a gente tem o pecado nas nossas mãos e entrega os pecados para Deus, o que, que Deus nos dá? A Eucaristia. Amém. A fonte de perdão, de remissão e de transcendência para aquilo que a gente tem que viver, para aquilo que a gente deve viver, que é a comunhão perfeita entre Deus e o homem. E a Eucaristia, desculpa, Vitor, mas ela se dá no mesmo dia da cruz. No mesmo dia. Pela a hora judaica, o dia judaico, é à tarde, né, Vitor? É. Quando o sol se põe, nasce a primeira estrela, ali começa o dia para os judeus. Por isso que a gente celebra a Semana Santa. A sexta-feira começa agora, no final da tarde, com a celebração, não é isso? Exatamente. Então, é nesse momento que Jesus parte o pão, que Jesus se entrega na Eucaristia. E é no mesmo dia que ele se entrega na cruz. São os dois atos de liberdade e de entrega total ao ser humano. A primeira, de uma forma mais intimista, e eu digo até apostolar, missionária para todo cristão, para os apóstolos fazerem aquilo em lembrança, em nome dele. E a segunda, para toda a humanidade, através do ato de entrega na própria cruz, né? Como é bonito a gente poder olhar em uma simples passagem com 3 versículos, uma riqueza tão grande, e essa instituição da Eucaristia em 3 versículos que a gente medita hoje, né? Continua, Vitor, desculpa ter interrompido. Não, de jeito nenhum, maravilhosa a sua reflexão. Eu passaria a manhã toda ali escutando aqui. E eu não sei se você viu nas lecturas passadas, acho que a de ontem e a de anteontem, eu falava exatamente isso, porque é uma antecipação do lava-pés. Jesus lavou os pés de Judas. Jesus lavou os pés de Pedro. Para dizer, olha, a Eucaristia não é para o santo e para o justo. Ali já está salvo. A Eucaristia é para o pecador. A Eucaristia, de fato, agora, para que a Eucaristia alcance o coração do homem, precisa um movimento do homem em direção à Eucaristia. Que era isso que eu refletia ontem. Foi o que Judas não teve, anteontem, na verdade. Sim. A diferença de Judas e Pedro não está na traição. Os dois traíram Jesus. A diferença está no arrependimento e no buscar confiante, né? Pedro confiou na misericórdia de Deus. E a Eucaristia é esse ato maior da misericórdia de Deus. Como você diz, a gente vai e entrega o pecado, entrega as nossas faltas, as nossas falhas, as nossas traições, e Jesus nos responde, nos corresponde, nos devolve a Eucaristia. O maior ato de misericórdia de Deus para com a humanidade. Né? O verbo que se fez carne e a carne que se fez pão. Para concluir, Guga falou aí uma coisa que eu ia concluir o meu pensamento para tocar a bola para ti. É verdadeiramente o banquete do Cordeiro. É isso, Guga. A Eucaristia é o banquete do Cordeiro. Por quê? Porque é sacrifício e refeição. É o banquete do Cordeiro que se parte, que se imola para remir os nossos pecados, perdoar os nossos pecados, acolher as nossas limitações, as nossas fraquezas, a fragilidade humana e nos dignificar como filho de Deus e nos trazer a salvação e nos alimentar para que vivamos aqui nesta vida alimentados pelo seu corpo, pelo seu sangue, alma e divindade. E aí eu concluo dizendo o seguinte: São Irineu de Lyon, ele diz e está no catecismo também, está lá no dispositivo 1327, que eu acho muito interessante. E aí eu concluo aqui o que é verdadeiramente esse banquete do Cordeiro, né? A nossa maneira de pensar, isso é uma frase de São Irineu de Lyon, a nossa maneira de pensar concorda com a Eucaristia. E a Eucaristia confirma a nossa maneira de pensar. E o que é essa maneira de pensar? É o cristianismo. A Eucaristia é o Cristo que se parte para nos salvar e para nos dar vida, nos alimentando. O cristianismo que nós praticamos, a nossa catolicidade faz o que conosco? Nós nos partimos para servir a Ele, à igreja, ao próximo. Então, eu quero concluir com esse pensamento, esse início de Semana Santa. Perceba isso. Somos discípulos de Cristo. Não somos discípulos de nós mesmos.
A Eucaristia é um grande sinal, né? A Eucaristia confirma a nossa maneira de pensar e de viver. Como? Cristo se parte para dar vida e nos alimentar. Que nós possamos nos partir para dar vida e alimentar o outro, né? Cristo se parte para nos servir. Que nós possamos nos partir para servir ao outro. Amém. Era isso que eu tinha para partilhar. Agora é contigo, André. Então vamos refletir no Evangelho, né? Direto para o Evangelho, para a Palavra de Deus. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Antes, João 13, do versículo 1 ao versículo 15. João 13, do versículo 1 ao versículo 15. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam nesse mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, quando já o diabo pusera no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, o projeto de entregá-lo, sabendo que o Pai tudo pusera em suas mãos e que ele viera de Deus e a Deus voltava, levanta-se da mesa, depõe o manto e, tomando a toalha, cinge-se com ela. Depois, põe água na bacia e começa a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava cingida. Chega então Simão Pedro, que lhes diz: Senhor, lava-me os pés. Senhor, tu lava-me os pés? Jesus respondeu: O que faço não compreendes agora, mas o compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro: Jamais me lavarás os pés. Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Se eu não te lavar, não terá parte comigo. Simão Pedro lhe disse: Senhor, não apenas meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus disse: Quem se banhou não tem necessidade de se lavar, porque está inteiramente puro. Vós também estáis puro, mas não todos. Ele sabia com efeito quem o entregaria. Por isso disse: Nem todos estáis puros. Depois que lhe lavou os pés, tomou o manto, voltou à mesa e lhes disse: Compreendeis o que fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Se, portanto, eu, mestre e senhor, vos lavei os pés, também deveis lavar os pés de uns aos outros. Dei-vos o exemplo, para que, como eu fiz, também vós façais. Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa é uma passagem muito comum que eu digo, muito habitual da gente ouvir. E que desde os tempos da nossa catequese, a gente tem muita facilidade em escutá-la, em ouvir em pregações, em argumentos sobre humildade, sobre liderança, sobre de como a gente, enquanto católico, enquanto líder, como a gente deve proceder diante do serviço para com os outros. E ela é uma passagem muito forte, e ela se dá no primeiro dia da Semana Santa. Eu fiquei me perguntando na reflexão dessa passagem, por que não veio aqui a instituição da Eucaristia, que é uma passagem simbolicamente muito mais forte do que essa do lava-pés. Porque a passagem do lava-pés, ela tem muita mensagem, digamos, subliminar, muita mensagem dentro dela que a gente precisa viver como cristão. Ela está no centro hoje da leitura do Evangelho. Sem querer desmerecer a Eucaristia, pelo amor de Deus. Quem sou eu para fazer isso e desmerecer a Eucaristia na reflexão de hoje da instituição da Eucaristia, que é o centro da toda a vida cristã. Mas a leitura, a meditação, a reflexão e a vivência desse Evangelho de hoje nos permite
viver a Eucaristia de forma mais plena. Nos permite viver o cristianismo de forma mais autêntica. O pessoal está dizendo que está travando. Está travando aí, Vitor? Para mim não, mas para o pessoal tá. Mas Google tá dizendo a voz tá ok. Tá ok a voz para todo mundo? Vou desativar os comentários. Certo. Mas aí sem os comentários a gente não tem o feedback, né? Mas manda, continua. Então vamos lá. Então é muito importante essa reflexão do lava-pés de hoje. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que estava acontecendo ali. Nessa era habitual, o judeu normalmente ele tem uma preferência por alimentação, e você nota vários diálogos de Jesus e várias passagens de Jesus em torno da mesa. Da Eucaristia, da Eucaristia não, da Santa Ceia, foi mais uma vez que Jesus se reunia com os seus em torno da mesa. A alimentação para o judeu era uma coisa muito peculiar, era uma coisa muito importante, era uma coisa muito sagrada. Então, Jesus se reunir na sua última ceia, instituir a Eucaristia nessa última ceia, é algo, não é aleatório, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Ele quis realmente que fosse numa ceia, que fosse com os seus, independente de como eles eram e do que eles tinham feito, tinha que ser com eles. A alimentação era sagrada para o judeu. E Jesus cumpre todo o rito do judaísmo. Mas ele transcende, ele dá uma nova cara. Ele leva a cada gesto desses transcender para uma vida eterna, para uma mensagem que ia se cumprir na cruz. Por isso a ligação do começo da tarde, comecinho da Sexta-feira Santa, até o ápice, que é na cruz, elas estão interligadas. Santa Ceia e cruz. O judeu ele tinha por hábito, antes de fazer a refeição, se limpar. Assim como a gente limpa as nossas mãos, os judeus ele limpavam as mãos, às vezes os braços, os pés, as pernas, porque a mesa ela não era uma mesa como a gente hoje vê, que é alta, e as nossas cadeiras são altas para poder chegar ao nosso alimento e chegar à altura da mesa possível para a gente se alimentar. A mesa do judeu ela é baixinha. Ela é quase que no chão. Por isso que o judeu ele tinha que se banhar, ele tinha que se lavar antes de ter acesso à comida. A comida sagrada, ela não podia ter de... Tá me ouvindo? Tá travando, Vitor? Travou um pouquinho a tua, tá me ouvindo? Travou aqui por causa da bateria do meu celular. Eu vou pegar o carregador e você continua. Tá, tranquilo, tranquilo. Então, o judeu ele tinha que se limpar para ir para a mesa, para se alimentar. Tudo isso, veja que é cotidiano da gente. O judeu ele tinha isso como um rito, algo que dava sentido para que aquele alimento ele fosse verdadeiramente sagrado, fruto do trabalho da sua família, fruto do trabalho da lavoura, de tudo aquilo que era cotidiano da vida de cada um deles, né? Então ele lavava as mãos, ele lavava os pés. Quando chegava do trabalho, quando chegava da rua, ele tomava banho para poder se alimentar, porque a alimentação era algo sagrado. Veja que Jesus ele se apropria de toda essa realidade, de todo esse contexto, de todo o ordinário da vida dos judeus, da vida dos apóstolos, do seu cotidiano, todo ordinário do seu cotidiano, para dar um novo sentido, para transcender aquilo além da alimentação. Então, ele começa a dinâmica do lava-pés, a essa passagem, fazendo algo que os apóstolos eles não esperavam, que era lavando seus pés, que era lavando aquilo que estava mais próximo à alimentação, à comida deles. Veja que quem era para fazer isso, quando a pessoa não tinha dinheiro, era ela mesma que lavava, que se lavava. Quando não, era um escravo, era um servo. Então era um ofício que ele era delegado, ele era terceirizado para uma pessoa inferior socialmente. Então os servos